Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Florisvaldo, sou acadêmico do curso de Educação Física na UniaSelv. A minha professora tutora do curso, né, nossa tutora do curso é a professora Raquel. A nossa turma é a turma FLC 21538 BFC, Bacharelado em Educação Física. Estou aqui no meu quarto, aqui é um cantinho da casa que eu uso para estudo, então é o canto que eu tenho para estudar. Bom, como esse é meu segundo estágio obrigatório, então a gente desenvolveu um plano de intervenção. E qual seria a minha área de concentração nesse processo? A minha área de concentração são grupos de idosos. Como a atividade física pode auxiliar na vida do idoso? Então, eu fiz um trabalho, fiz uma introdução aqui, algumas ponderações de alguns autores, né, que nos dizem e nos falam sobre o processo do envelhecimento, o que ocorre na nossa vida com o envelhecimento. O envelhecimento é um processo progressivo e irreversível, né? Não tem como frear isso, né? Isso vai acontecer na vida de todos, né? E ele atinge todos os seres vivos, inclusive a nossa existência, né? O ser humano. São questões ligadas a fatores biológicos, físicos, psíquicos e sociais. Tá? O autor Brito Litovik, de 2004, né, ele explica que durante o fenômeno ocorrem diversas mudanças no músculo esquelético, né, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, também no sistema cardiovascular. Outro autor nos relata também o envelhecimento é inevitável, causando perda estrutural no organismo, desenvolvendo fatores negativos como perda de massa muscular, deterioração da capacidade funcional, perda de massa muscular, diminuição no tempo de reação, perda também de massa óssea. Então são algumas ponderações aqui, né? E aqui também tem outras colocações, né? O idoso passa a ter uma autonomia diminuída, né, com o fator do envelhecimento. Tá? Então essa seria uma introdução, tem mais algumas ponderações aqui, mas a ideia não é ler o trabalho e sim apresentá-lo. Então quero colocar isso da forma mais sucinta possível, para que não fique muito extenso e exaustivo. A minha justificativa ficou da seguinte forma: com o objetivo de contribuir e trazer informações relevantes, né, ao assunto, grupos especiais, a ideia de desenvolver esse trabalho trazendo, né, informando o que acontece com o envelhecer, né, o que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, e como a atividade física pode contribuir para diminuir esses fatores negativos. Então, aí aqui tem a fundamentação teórica, né, e aqui vou explicar várias coisas aqui, né, sobre faixa etária e envelhecimento. Vamos lá. O processo de envelhecimento, segundo o autor Sheffer, de 2003, ele nos coloca aqui a velhice em quatro categorias funcionais, que são a meia-idade, que é uma faixa etária entre os 40 e os 65 anos, que aparecem alguns declínios funcionais. A velhice, que tem a faixa etária entre 65 e 75 anos, e nesse período ocorre perda de função e a perda de função é um pouco maior, né? Então as debilidades vão crescendo aí. A velhice avançada, que é da faixa etária dos 75 aos 85 anos, onde já ocorre um dano substancial aí nas funções, nas atividades do cotidiano. E já a velhice muito avançada, que é acima dos 85 anos e já que necessita de cuidados especiais com essa pessoa ou com esse idoso. Tá? Sarcopenia, o que é a sarcopenia? Perda da massa muscular, né? Isso ocorre muito com o envelhecer. Então aqui também
também fala aqui sobre um outro autor, Gallagher, também fala sobre os discos vertebrais, né, que perdem gradativamente, né, eles vão gradativamente perdendo um conteúdo de água que é fundamental na absorção de choques, né, naqueles discos entre as vértebras, tornando-se os discos mais fibrosos, né, e que as alterações da densidade mineral óssea geram compressão do disco. Isso influencia ocorrendo a diminuição, né? Por isso que a pessoa, quando vai ficando velha e ela não pratica atividade física, né? Não que isso vá parar, mas vai diminuir um pouco. A pessoa ela vai ficando encurvadinha, né? Ela vai diminuindo a estatura dela, né? Por conta disso mesmo, né? Dessa explicação, né? Com o passar do tempo, os discos intervertebrais ali, eles vão diminuindo a capacidade de água deles e a coluna, né? Então ela vai tendo essa diminuição, né? Então fazendo com que a estatura da pessoa vá diminuindo. Então aqui vários autores aqui colocam mais algumas coisas. E aí a gente entra com o método Pilates, né? O que esse método vai fazer? Como ele pode contribuir na vida do idoso? E aqui, né, tem também alguns escritores que já estudaram sobre esse método e eu coloquei algumas ponderações aqui, né, citando alguns autores, né. Então o Pilates foi criado por Joseph Humbert Pilates em 1880 lá na Alemanha. Tá? Ele é um método de condicionamento físico. Como é que funciona isso, né? O Pilates tem então o Pilates, como é um processo de condicionamento físico, então ele trabalha, né, o controle da força, o equilíbrio muscular e a consciência corporal, né? Camarão 2004, página 9, nos explica sobre isso. Né? O Pilates, né, com muita Pilates aqui, o autor, né, Joseph Pilates, aqui alguns autores nos contam como foi a trajetória desse alemão até desenvolver essa técnica. Então, com muita determinação, ele conseguiu atingir uma saúde perfeita. Olha só, quase que impossível isso. Transformando seu corpo em um modelo anatômico. Olha o grau, né, que essa pessoa chegou, que esse homem chegou. Né, onde aos 14 anos posou para fotos, né? Então ele tinha um corpo praticamente escultural. Tornou-se boxeador profissional aos 32 anos. Em 1912 foi morar na Inglaterra, onde trabalhou com a Polícia Civil Inglesa. Olha, esse Pilates foi o cara. Para treinamento de autodefesa pessoal da equipe da polícia inglesa. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Pilates estava recluso num campo de concentração. Então, por algum motivo, ele foi preso, né? E lá no campo de concentração, eu acho que quando a gente fala em campo de concentração, a gente pode imaginar as piores imagens e vivências possíveis, né? Torturas, enfim, todas essas coisas que ocorreram. Então, Pilates estava inserido nesse meio. Então, com ele estavam muitas pessoas ali que estavam machucadas, que estavam queimadas, que estavam, enfim, passando por diversas situações no seu corpo físico, por conta da condição a qual se encontravam ali. Então, ele acreditava que a circulação, né, a circulação ela podia reabilitar o tecido. Então, por exemplo, ele tinha lá uma doença uma situação em que a pessoa estava com um braço sem pele. E aí, ou faltando um pedaço, ou enfim, é fato que existiam os cuidados médicos, né? Mas para que o membro, né, se restabelecesse, ele acreditava muito na atividade física, na reabilitação e no fortalecimento desse membro. Ou seja, a atividade física, mesmo que a pessoa em convalescência ou em situação de doença, ela poderia ajudar muito, né, para que o organismo se restabelecesse. Né? E ele nos fala, né, sobre, alguns autores nos falam sobre os princípios disso. Né?
os exercícios criados por Pilates, hoje chamado, né, Pilates, foi chamado por ele, né, método de contrologia, ou seja, controlar o seu corpo, controlar a sua respiração, controlar a forma de como você se move, controlar a forma de como você se expressa, controlar a forma de como você reage às situações. Então, a precisão, controle e fluidez, né? Aí existem aqui alguns princípios que falam sobre isso. Por exemplo, o princípio da respiração é o princípio importante, né? Respirar é o primeiro ato de vida. Então, independente disso, Pilates acreditava que uma boa respiração estimulava a musculatura. O princípio da concentração. Concentrar-se nos exercícios, né? Na execução do exercício é fundamental. Promover a maior eficiência dos resultados. Esse é o poder da mente, né? Pilates acreditava que o movimento realizado com a devida concentração seria guardado no seu subconsciente. Olha só quanta coisa interessante, né? Às vezes a gente só pratica a atividade, mas não conhece os fundamentos dela, né? Aqui o princípio da precisão, né? O princípio da precisão, Pilates nos fala que exige uma precisão máxima, ou seja, uma execução na postura, né, para evitar qualquer tipo de lesão, né, fazer o movimento correto, né, sem fazer força ou sem fazer um movimento de forma que você vá se machucar ou se lesionar. Então, a forma corretíssima de você fazer o exercício, não simplesmente o sentar e o levantar, né, mas cuidando da sua coluna, das articulações, dos pontos, né, de articulação ali. Então, fantástico isso, né? Princípio da centralização, né? Pilates descobriu que o centro do corpo que auxilia a execução dos movimentos denominado powerhouse, né, formado pelos músculos da região lombar, pélvica e quadril, ou seja, né, essa região é onde fica aqui a nossa cintura pélvica, né? É incrível como aqui estabiliza o corpo mesmo, né? O controle, o princípio do controle, né? Capacidade de direcionar conscientemente os movimentos em relação à precisão, centralização e respiração. Então, o planejamento, né, e a retroalimentação e avaliação dos movimentos. Então, não simplesmente fazer por fazer, mas sim fazer com excelência, né, buscando, né, fazer a coisa de maneira correta, né. E Pilates é composto por 34 exercícios originais que foram criados pelo Joseph Pilates e são realizados no solo, né? Então, a maior parte desses são exercícios de alongamento, respiração, né? Você controlando com eficiência todos os movimentos. É claro que esses movimentos são sempre direcionados por um profissional da área em que vai auxiliar o idoso ali a fazer tudo isso. Então, aí temos o objetivo disso, né? Qual é o objetivo do trabalho em si? A importância do Pilates como atividade física, né, adaptada para idosos, né? E é fato, né, que cada idoso, cada pessoa tem seu limite, cada pessoa tem suas particularidades. Então são pessoas que vêm de repente de um processo oncológico, pós-operatório ou pré-operatório, ou pessoas, enfim, passando pelo sistema, pela situação de envelhecimento mesmo. Então cada pessoa tem as suas particularidades e as suas limitações. E é claro que o Pilates se adapta a todas essas situações e auxilia em todas essas situações. Então esse é o ponto-chave do Pilates, porque não é simplesmente eu ir para a academia de repente e levantar peso, e, enfim, né, essa pegada. Não, é você alongar o seu corpo, é você conhecer o que você pode fazer, é um autoconhecimento, é como se fosse quase que um yoga, né? Você se olhar para você, se olhar para si mesmo, né? E tentar melhorar a sua condição de vida dia a dia. Essa é a função do Pilates. E aí aqui tem a metodologia, né? Que explica aqui como também foi a minha vivência lá na academia, né? E aqui alguns planos de aula, né? Aqui alguns planos, então são 5, né? Foram elaborados 5 planos de aula. Vou falar rapidamente sobre cada um deles.
Então o primeiro plano de aula aqui é alongar a coluna, né, com a extensão dos ombros e controle da respiração. Olha, já começamos a falar no controle da respiração. E aqui a gente trabalhando em dupla lá com a minha tutora lá do campo, né, a professora Vanusa, me auxiliou nesse trabalho. Então ela participei de algumas aulas com ela e ela foi, né, conduzindo a turma e eu fui ali colhendo esses frutos aí e depois fui colocando aqui. Então um alongamento em dupla, né? Eu não sei se dá para ver aqui, mas eu vou tentar colocar aqui. Aqui, ó. Onde a gente, um aluno de frente para o outro, né? Ele consegue, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, não. Um aluno de frente para o outro vai colocar as mãos um sobre o ombro do outro e vai dando um passinho para trás com a ideia de ir alongando, né, o ombro e a coluna, até ficar na posição de 90 graus entre tórax, né, entre o tronco e os membros inferiores ali. Qual que é a ideia disso? Alongar os ombros, né, caixa torácica e região lombar, né, controle da respiração, e isso é muito legal também. O segundo exercício aqui é alongar o quadril. Deixa eu ver aqui, esse assim é flexão de joelhos e quadril em pé. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui também. Aqui tem uma fotinha disso. Quadril, cadê você? Não. Só um pouquinho aqui. Trabalhar com a mão esquerda é difícil. Aqui, ó. Aqui a professora também nos conduzindo aqui numa aula, né, onde os alunos ali, eles aí trabalha o equilíbrio também, né? De forma em pé, eles vão as pernas afastadas na largura dos ombros, né? E vão puxar uma perna de cada vez e vão segurar ela flexionada, né? Isso vai fazer com que o quadril seja flexionado e os joelhos também, trabalhando aí forma de equilíbrio e respiração, consciência corporal também. E aí também mais um exercício aqui, que aqui foi de uma aula mais individual, né? Que aqui era, deixa eu ver qual que é o nome desse exercício, posterior de coxa com a bola de pilates, ou seja, deitado no chão, vai usar a bola do pilates, deixa eu ver aqui, agora o exercício do pilates, ó. Segurar com a mão esquerda e trabalhar com a mão direita. E aqui o aluno deita, né, colocando as pernas, né, sobre a bola de pilates e vai fazer uma flexão ali do joelho, empurrando a pelve para cima também ali, fazendo o controle da respiração, né, de forma ali fortalecer a região do glúteo, posterior de coxa, né, cintura pélvica, e fazendo o controle da respiração também. Então acho que foi um trabalho foi muito bem proveitoso. Eu gostei muito de fazer isso. Aqui também em outra aula aqui, usando a bola de pilates, aqui acho que dá para ver melhor, fazendo uma flexão ali com a bola de pilates. Mas essa flexão, né, essa só abdominal, né, flexão do tronco aqui, esse abdominal com as pernas esticadas, para algumas pessoas ficou difícil. Por quê? É difícil você manter o equilíbrio ou força, né, na cintura pélvica, aqui no abdômen, para você levantar do chão sem que as pernas estejam dobradas. Teve alguns alunos que não conseguiram fazer. Então aí a professora orientou que flexionasse, né, as pernas ali e tentasse fazer de forma mais tranquila, né? Deu certo, né? Deu certo, mas o controle aqui, ó, quando a pessoa normal, né, ela deita com a bola e daí vai fazer a flexão, né, vai fazer o movimento de abdominal, vai levantar a bola, né, para fazer com que ela encoste aqui nas pernas, sem dobrar o joelho. Tem que ter uma força, uma determinada força ali na região abdominal, senão não consegue. Então, algumas pessoas têm facilidade, outras já não. Então, daí você tem que adaptar o exercício
para que seja proveitoso para todos. Então, acredito que aqui eu aprendi a fazer muitas coisas, que não só o tradicional, mas assim, o adaptar pessoa a pessoa, porque as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes e elas carecem de cuidados diferentes. Então, acredito que esse foi um trabalho bacana, porque eu consegui ver, tipo assim, o exercício em si e como pode ser feito para adaptá-lo, né? Para que ninguém fique sem fazer e para que atenda a todas as demandas que o exercício ali propõe. Aí aqui também, deixa eu segurar aqui que agora meu pedestal aqui não ficou muito legal. Deixa eu mudar aqui, o que foi? Daí agora, o segundo passo aqui essa área aqui são o meu cronograma, né, de como foi feito, como foram divididas as minhas aulas aí, né, os meus tempos de prática, né, com a professora Vanusa, né, o que a gente fez avaliação física, a gente fez aula laboral, a gente fez aula circuito, né, com pessoas. Tive também alguns alongamentos e algumas práticas de atividade com gestantes. Foi muito bacana, nossa, achei muito proveitoso isso. Fiquei muito feliz em fazer. No começo achei difícil, falei, puxa, o que eu vou fazer, né? Mas assim, ao final eu acredito que foi muito proveitoso. Gostei muito e acho que poderia até escrever mais sobre isso, né? E falar mais também sobre isso, mas aqui o tempo é meio restrito. E aí, por fim, as minhas referências aqui e também alguns anexos aqui que foram sobre ficha de frequência, e acredito que eu vou ter que também anexar o link deste vídeo, né, da apresentação lá também nesse trabalho. Beleza? Concluo aqui então a minha apresentação e espero ter atingido o objetivo e sanado e trazido, né, também os benefícios dessa coisa toda, né, da atividade física, de uma conscientização do envelhecimento, mas também da atividade física na fase em que a gente chama de melhor idade, né, na idade do idoso. Então, Deus abençoe vocês, espero ter contribuído e meu muito obrigado. Valeu!